Olá a todos, depois de ter gravado a TBR de fevereiro, ou seja, aquilo a que me proponho ler durante este mês, vou gravar o balanço mensal das leituras feitas em janeiro cá em casa. Aquilo que eu vos posso dizer como introdução a este balanço é que de maneira nenhuma nós lemos a mesma quantidade de livros que lemos em dezembro, por exemplo. Houve um grande decréscimo na quantidade de livros, sobretudo da parte do meu maridinho, porque regressámos à vida normal e quando regressamos à vida depois de um interregno de festas, penso eu, facilmente compreensível que não haja muito tempo para ler tudo aquilo que queremos e sendo assim, durante o mês de fevereiro eu li 5 livros, não li tudo aquilo a que me propus ler, já vos vou dizer aquilo que não consegui ler durante o mês de janeiro ou em janeiro. O meu marido leu 3 obras, e o filhote leu uma, ou seja, no total cá em casa fizeram-se 9 leituras durante o mês de janeiro. Das minhas 5, inicialmente a elas estavam unidas mais 2, ou seja, a minha ideia inicial e a minha ambição era ler 7 obras em janeiro, não consegui fazê-lo. Li apenas 5. Houve uma delas que comecei a ler, a sexta, que eu comecei a ler em janeiro, mas só terminei em fevereiro. E se vocês já viram o vídeo o vídeo de opinião, isto o bicho, pá, ai, valha-me Deus, vocês já sabem que o bicho anda cá em casa, pronto, e acho que está a mexer um bocadinho com o meu discurso, que já costuma ser um bocadinho disléxico, pronto, adiante. Aquilo que eu vos estava a dizer é que se vocês já viram o vídeo que eu deixei anteriormente a este, que é o da TBR de fevereiro, sabem que a sexta obra, aquela que era para ser lida em janeiro, eu só consegui concluir em fevereiro. Falo-vos da Minha Antania, de Willa Cather. Esta eu não consegui terminá-la em janeiro, só o fiz em fevereiro. E a sétima, essa nem sequer peguei nela, falo-vos de O Passeio das Raparigas Mortas, de Anna Seghers. Era uma obra, ou é uma obra que a Paulinha me emprestou e que ela diz que eu posso demorar o tempo que for preciso para chegar a ela, por isso eu agora vou pô-la ali um bocadinho de lado e um dia destes pego, porque ela ainda por cima é uma obra fininha e isto deve ler-se rapidamente. Estas foram então aquelas que eu não consegui ler ou concluir em janeiro. As outras, as 5 sim que eu consegui concluir em janeiro, 2 delas já têm vídeo de opinião. Falo-vos em primeiro lugar da melhor leitura que eu fiz em janeiro. Foi uma releitura, aliás, e falo-vos de Atlas de Geografia Humana de Almudena Grandes. Há vídeo de opinião onde eu me espraio sem preocupações de limites de tempo a falar maravilhas desta obra. Vocês já sabem o quanto a Almudena Grandes é especial para mim, e esta obra veio mais uma vez mostrar isso, e eu acho que no vídeo de opinião explico bem o porquê de eu ter ficado mais uma vez maravilhada com esta obra quase 10 anos depois de a ter lido pela primeira vez. São 4 mulheres que estão aqui retratadas, nós vamos conhecê-las muitíssimo bem, vamos perceber aquilo que faz com que sejam personagens muito redondas, repletas de ambivalências e de coisas e de, como é que eu ia dizer, de uma densidade emocional e psicológica muito, muito grande. É uma obra que nos leva a Madrid dos anos 90 e que nos leva a entender ainda o quanto as mulheres se sentem, por um lado, com vontade de cortar os laços com um passado muito associado à ditadura de Franco, e depois temos aqui aquilo que a Almudena tão bem sabe fazer, que é explorar as emoções e as densidades psicológicas do ser humano, neste caso, mais propriamente das mulheres. É um 10 em 10. E se vocês quiserem saber um bocadinho mais sobre a minha opinião desta obra, vejam o vídeo correspondente, ok? 10 em 10 e recomendadíssimo, recomendadíssimo. A segunda obra, que também já tem vídeo de opinião, já não mora cá em casa, porque foi um empréstimo da biblioteca da minha terrinha,
e foi a desilusão ou a leitura menos interessante e menos conseguida que eu fiz durante o mês de janeiro. Deixo-vos ficar aqui a capa, falo-vos da distopia A História de uma Serva, de Margaret Atwood. Vocês sabem que aquilo que eu posso falar das distopias não é muito, porque sempre tive alguma renitência e alguma resistência em ler este género, e agora, depois daquilo que eu fui sentindo ao longo da leitura da História de uma Serva e depois daquilo que me foram falando pessoas que viram o vídeo e que são assíduos aqui no meu cantinho e que são muito mais conhecedores de distopias do que eu, tendo em conta tudo isso, eu consigo agora compreender um pouco melhor porque é que eu sempre resisti a ler distopias. Porque, tendo em conta os meus gostos e aquilo que eu pretendo retirar de uma leitura, muito provavelmente poucas distopias me darão. A História de uma Serva não me deu, porque o que eu quero numa leitura, eu prezo muito as personagens e aquilo que as personagens me dão, e estou sempre à espera de personagens com grande densidade, com grande intensidade, que mexam muito comigo, com as quais eu tenho obviamente que criar laços, sejam eles laços mais positivos ou mais negativos. E neste caso, e tendo em conta aquilo que me foram dizendo sobre as distopias, que põe mais o foco na contextualização política e social do mundo criado, do mundo distópico criado na obra em si, se põe mais foco nisso em detrimento do foco nas personagens, provavelmente, como eu já disse, as distopias nunca vão ser um género que me vá preencher muito. Não vou desistir delas. Esta obra, como vocês já viram o vídeo de opinião, não me trouxe aquilo que eu estava à espera que ela me trouxesse, porque tem toda uma premissa muitíssimo interessante, mas depois, para mim, não cumpriu essa premissa e, sobretudo, não a cumpriu no papel da pessoa que pôs como protagonista. E não consegui dar-lhe mais do que um 6 em 10. Se vocês quiserem saber um bocadinho mais da minha opinião, podem ver o vídeo correspondente se ainda não o viram. Se já ouviram, acho que entendem tudo aquilo que eu fui dizendo ao longo destes minutos que eu estou a dedicar à História de uma Serva neste balanço, ok? Agora, as restantes 3 obras eu não fiz vídeo de opinião sobre as mesmas, ou porque não me apeteceu, ou porque não se proporcionou, mas continuando nas obras que vieram da biblioteca da minha terrinha, a terceira obra que eu quero abordar aqui, ou a terceira leitura que eu fiz em janeiro, foi de uma biografia romanceada de uma mulher que sempre nas letras portuguesas me fascinou desde que eu me conheço como jovenzinha, como adolescente. Falo-vos de Flor Bela Espanca e falo-vos da biografia romanceada que tem como título Bela, da jornalista e escritora Ana Cristina Silva. Deixo-vos ficar aqui a capa. Eu fui em busca, nesta biografia romanceada, eu fui em busca daquilo que sempre me fascinou em Flor Bela Espanca. Apesar de eu não ser de maneira nenhuma grande adepta de poesia, lembro-me perfeitamente quando descobri Flor Bela Espanca nos meus anos de adolescência, os sonetos que eu li dela tiveram um impacto muito profundo em mim e que fizeram com que eu quisesse, à viva força, saber mais sobre esta poeta, sobre esta mulher que é como se fosse transparente naquilo que escreve nos seus sonetos e que dessa transparência sai e reflete-se muita dor, muita mágoa, uma vida muito sofrida desde que era muito pequenina, mas uma mulher também muito precoce e, sobretudo, uma mulher que sempre lutou contra os convencionalismos da época, em tudo aquilo que ela fez, seja na sua vida pessoal, seja na forma como escrevia, e tudo isso sempre me fascinou até aos dias de hoje e continua a fascinar e faz com que
e eu acho que Flor Bela Espanca merecia muito mais reconhecimento da parte dos leitores do que tem hoje em dia. Ela não é agora, que eu saiba, pelo menos em português não o é, na disciplina de português, não é estudada, e é uma mulher que merecia mesmo muito, uma mulher e uma escritora e uma poeta que merecia mesmo muito ser admirada e ser lida e ser relembrada, e isso tudo foi aquilo que me levou a querer à viva força ler esta biografia romanceada, que me trouxe muita coisa que eu já conhecia, que me trouxe algumas coisas que eu desconhecia e que me trouxe sobretudo uma vontade tremenda de regressar a Flor Bela Espanca, e por isso digo-vos já que me tem acompanhado nestes últimos tempos a leitura. Não faço todos os dias, faço um dia sim, dia não, ou de 2 em 2 dias, a leitura de um dos sonetos dela que eu tenho nesta obra, que, como vocês veem, já está toda manchadinha do tempo, e que foi então o meu primeiro contacto com os poemas de Flor Bela Espanca, e quero mesmo muito regressar a ela, e estou a fazê-lo com estes sonetos. Quero mesmo muito também ler tudo aquilo que ela escreveu em diário, tudo que ela escreveu em contos. Quero mesmo muito, 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 e quero também muito voltar a espaços que Flor Bela Espanca frequentou, em Vila Viçosa, que é a sua terra natal. Já sei onde é que fica a casa onde ela nasceu. Preciso urgentemente que alguém lhe pegue e faça dela um museu, que eu acho que é o objetivo do município, mas está ainda, esse objetivo ainda está no papel, e eu quero mesmo muito que isso passe à prática, e que se faça da casa onde ela nasceu um espaço para que tudo aquilo que é de Flor Bela Espanca, e que se possa pôr nesse espaço, esteja à disposição do visitante. Já visitei o túmulo dela, e quero agora muito ir a Matosinhos em busca das pegadas de Flor Bela Espanca, porque foi lá que ela viveu os últimos tempos, foi lá que ela se suicidou. E quero mesmo muito, 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 e tudo isso foram coisas que a leitura desta biografia dela me trouxe, e que eu acho que é mais do que suficiente para vocês entenderem o quanto esta leitura foi preenchedora. Poderia ter sido um bocadinho mais preenchedora mas isso é picuinhice minha, se o estilo, e eu entendo que o estilo da biografia se coadune com um estilo muito intenso e sofrido de tudo aquilo que Flor Bela escrevia, mas sendo uma biografia eu esperava que houvesse ali um bocadinho menos houvesse um bocadinho mais de distanciamento, entendem? Um bocadinho mais de, como é que eu ia dizer, de uma linguagem mais jornalística e mais informativa, porque quando é uma obra de não ficção é isso que eu gosto mais, e entendo que a autora tenha levado o estilo para um estilo muito semelhante àquilo que é o estilo de Flor Bela Espanca, mas para mim deveria ser um estilo menos intenso e menos sofrido e menos melodramático. É picuinhice minha. Dei-lhe um 8 em 10, adorei, 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 e que é como vos digo, Flor Bela voltou a borbulhar em mim, e eu quero mesmo muito continuar a minha caminhada naquilo que ela deixou para trás, seja de forma literária ou seja de forma espacial ou o que for, ok? Se não conhecem Flor Bela Espanca, façam o favor de a conhecer. E eu, se não me esquecer, vou deixar ficar aí embaixo na caixa de descrição o link para um vídeo que a Catarina fez. Ela que é uma admiradora, confessa, de Flor Bela Espanca, que acha que ela é a maior poeta da literatura portuguesa, porque o vídeo dela está excelente e é um complemento muitíssimo bom a tudo aquilo que eu disse aqui nestes minutos que eu dediquei a Flor Bela Espanca. O quarto livro que eu li é de um autor português que eu já conheço muito bem, falo-vos de David Machado, e li O Índice Médio de Felicidade. É a terceira obra adulta que eu leio do Davidzinho, e foi aquela que mais me deixou um travo doce e enternecedor
porque as outras duas que eu tinha lido são mais cruas, são mais duras, falo-vos de Deixem Falar as Pedras e Debaixo da Pele. Esta, apesar de ter um pano de fundo que mexe connosco, porque fala dos anos da recessão económica, que não estão assim muito lá para trás na nossa memória, na nossa recordação, a Troika e tudo isso, vocês de certeza absoluta que sabem o quanto isso abalou a sociedade portuguesa e não só. Isso está muito bem retratado aqui, através do protagonista que tem o nome do meu filho, que se chama Daniel, e que vê a sua vida completamente virada do avesso, quando perde um emprego que já tinha há largos anos e que nada fazia prever que o iria perder. Perde o emprego e vê a sua vida a cair numa espiral sem fim que lhe tira ao chão, porque faz com que ele se separe da família, faz com que a mulher também, por exemplo, perca o emprego. Tudo isto, ou seja, toda a fundação que estava por trás e toda a estabilidade que havia naquela família, de um momento para o outro termina. E nós vamos tendo então aqui o dia-a-dia do Daniel em busca de algo que lhe possa trazer economicamente o antigo desafogo. Podemos pensar que esta personagem, com tudo aquilo que lhe aconteceu, iria cair num poço sem fim de tristeza, mas pelo contrário, este Daniel é um otimista por excelência e vê sempre o copo meio cheio, sempre, mesmo quando a situação está mesmo muito complicada e mesmo ali muito nas ruas da amargura. E isso é um lado muito positivo desta leitura. Por outro lado, nós temos aqui uma como é que eu ia dizer, um círculo de gente à volta de Daniel, que à primeira vista até pode parecer que não o ajudam, mas há ali uma união que parece muitas vezes desunião, mas que não o é, e que faz com que nós desfrutemos desta leitura assim com um sorriso nos lábios, porque tudo parece estar mal, mas há sempre aquela vontade de levantar o ânimo, de arregaçar as mangas, de fazer aquilo que às vezes só parece presente ou só parece típico dos sonhos. Há aqui uma viagem que parece daquelas que só acontecem nas séries ou só acontecem nos nossos sonhos, e que é para mim a cereja no topo do bolo nesta leitura, e que fez com que eu saísse dela muito satisfeita. Dei-lhe um 9 em 10 e eu recomendo que, se vocês ainda não conhecem o Davidzinho, podem perfeitamente começar com esta obra, tentar perceber o porquê do seu título e como é que eu ia dizer, e deixar-se embalar e arrebatar por estas personagens, pelo Daniel e por todas as outras personagens secundárias, porque vale mesmo muito a pena, sobretudo, e se quer destacar uma personagem para além do Daniel, da sua filha Flor. É uma miúda maravilhosa, daquelas pevitadas precoces e que nos enchem de orgulho. 9 em 10 e é muito recomendado. A última obra que eu li em janeiro, não foi a última obra que eu li em janeiro, a última obra de que eu vos quero falar, que li em janeiro, é uma obra que fez com que eu participasse no projeto All 77 da Dora, esse projeto que todos vocês daí desse lado devem conhecer. Falo-vos de HHH, de Laurent Binet. Este HHH é o acrónimo da frase em alemão que significa o cérebro de Himmler chama-se Heydrich. É isso que significa esta sigla que aqui está, e eu sabia que esta obra me iria levar à Segunda Guerra Mundial, sabia que me iria levar a contactar com estas pessoas, eu nem sequer sei se lhes chamo pessoas, Himmler e Heydrich. Sabia disso, mas pouco mais sabia, e fiquei agradavelmente surpreendida com esta obra, porque esta obra é uma mistura de muita coisa. É uma mistura de não ficção, é uma mistura de metaliteratura
e é uma mistura talvez, pronto, embora eu não consiga entender muito, mas sim, já me disseram que sim, é uma mistura também de algo de ficção. Mas para mim é uma obra sobretudo não ficção, porque se debruça, como tal, como está aqui, na contracapa, numa operação que tinha como objetivo eliminar Reinhard Heydrich, eu não sei dizer isto em alemão, que eu nunca tive alemão, por dois paraquedistas checoslovacos a mando do governo em exílio em Londres, com o conhecimento também dos britânicos. Então estes dois paraquedistas checoslovacos foram em maio de 1942 a Praga para tentar assassinar aquele que era um dos piores crápulas do sistema nazi, do regime nazi, aquele que era e que foi um dos principais arquitetos da solução final e um dos homens e um dos elementos de mais poder no regime nazi. É isto que está aqui nesta obra, essa operação que se chama Operação Antropoide. Nós vamos conhecendo não só os dois paraquedistas checoslovacos que queriam eliminar Heydrich, mas vamos também conhecendo e vamos acompanhando a biografia daquele que era intitulado a Besta Loira, o Carrasco de Praga, e que é nada mais nada menos do que Heydrich. Para além disto, nós temos aqui o lado da metaliteratura, que é aquele lado que faz com que nós acompanhemos o autor no processo de escrita desta obra. E por isso mesmo, associando todos estes elementos que eu considero explosivos, nós temos uma obra fabulosa que me conquistou do princípio ao fim e que é uma obra que me fez perceber melhor mais uma vez todos os meandros do regime nazi, me fez compreender e ficar a saber o que foi esta operação antropoide e ao mesmo tempo também me fez ver o quão doloroso pode ser muitas vezes e sofredor e trabalhoso o processo de escrita de uma obra. É isso tudo que nós temos aqui, maravilhosamente arquitetado por este autor francês. E é uma obra então que eu aconselho vivamente a quem gosta da temática, a quem gosta de obras de não ficção, a quem gosta de obras associadas à metaliteratura e sobretudo a quem gosta de boa leitura. É uma obra que eu recomendo sem reservas, dou-lhe um 9 em 10, o meu marido deu-lhe ainda um bocadinho mais quando leu, deu-lhe a pontuação máxima, eu entendo perfeitamente porquê. E é uma obra que faz com que eu consiga fazer a ponte para aquilo que eu vou agora mencionar das leituras do meu marido. Porque aqui no final da obra diz algo como: as experiências de vivissecção em 74 jovens detidas constituem uma das mais sinistras particularidades de Ravensbrück, que era um campo de concentração feminino. As experiências efetuadas de agosto de 1942 a agosto de 1943 consistiam em operações cirúrgicas muito mutiladoras com vista a provocar os ferimentos que haviam custado a vida a Heydrich, não sei dizer isto, da Checoslováquia. O professor Gernhardt, não tendo podido salvá-lo de uma gangrena gasosa, pretendia provar que o emprego de sulfamidas não teria alterado nada. Inoculou, pois, voluntariamente germes infecciosos nas jovens prisioneiras, provocando a morte de muitas delas. E isto, que eu já tinha lido numa obra que agora vos vou mostrar e que foi lida pelo meu marido em janeiro, faz compreender ainda melhor os meandros macabros daquilo que foram as experiências nazis e que aconteceram em muitos e muitos campos de concentração. Isto que eu vos mencionei está associado à primeira obra que eu vos quero mostrar e que foi lida pelo meu marido e que eu li em dezembro. Esta obra, Mulher Sem Nome, de Martha Hall Kelly, eu li em dezembro, faz referência ao campo de concentração de Ravensbrück, às experiências que estavam associadas a esse fragmento que eu vos li desta obra, e
é a ponte que eu acho mais do que pertinente para falar-vos desta obra que o meu marido leu em janeiro, eu é que li em dezembro, e ele adorou, como eu já estava à espera que ele fosse adorar, gostou muito mais do que eu, e eu relembro que dei a esta obra um 7 em 10 e ele deu-lhe a pontuação máxima, e por isso, se vocês normalmente coincidem com os gostos do meu marido, se ainda não leram esta obra, têm mesmo que o fazer, porque como veem, aquilo que a mim não me preencheu tanto, a ele preencheu completamente. E vocês, se gostam da temática da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e de outras coisas não somente associadas ao Holocausto, mas que fizeram todo o pano da Segunda Guerra Mundial, devem ler esta obra. É um 10 em 10 e foi a participação do meu marido no UOL 77. Ele lendo esta, é óbvio que logo a seguir leu esta, que faz parte da trilogia da trilogia desta autora, Rosas Esquecidas. É a prequela desta, leva-nos atrás no tempo e leva-nos à época da Primeira Guerra Mundial e a mulheres que estão, segundo o que eu acho, associadas a estas protagonistas da primeira obra da trilogia. Ele adorou isto, também lhe deu o 10 em 10, sem dúvida alguma, e agora anda a piscar o olho à terceira parte da trilogia, que ainda vai mais atrás no tempo e que se debruça sobre a Guerra Civil Americana. Rosas Esquecidas, Mulheres Sem Nome, 10 em 10 da parte do meu maridinho. Aquilo que ele também leu e que foi a primeira obra que ele leu em janeiro. Eu não vos preciso dizer que foi uma leitura de nota máxima, já que estamos a falar do Zezito. José Rodrigues dos Santos, O Jardim dos Animais com Alma. Ele amou isto e já me disse que provavelmente, eu não é que leia muito do Zezito, mas que não deveria ler esta obra, porque esta obra está muito associada a todas as consequências das alterações climáticas, a todos os nossos comportamentos que são nefastos para a natureza, e ele que já sabe o quanto eu sou preocupada com isso e o quanto eu sou sensível à temática, disse-me que é melhor não leres isto, porque então ainda vais ficar pior e vais ficar mais desesperada com aquilo que nós fazemos e que tanto mal faz à natureza, aos seres vivos, a tudo, ok? Ele adorou e deu-lhe um 10 em 10. Para terminar, falta-me falar daquilo que leu o meu filhote e que também é participação no UOL 77 da Dora. Já sabem que o pequenito, pronto, o mais novo, também ele é fanático pela temática da Segunda Guerra Mundial e leu Em Breve, de Maurice Gleitzman. Este autor é o autor favorito dele ultimamente, adora tudo o que este autor escreve, tudo o que ele leu deste autor está associado à Segunda Guerra Mundial, está basicamente centrado em protagonistas e em tramas mais juvenis, e ele adora isto, lê isto com muito prazer e deu-lhe a pontuação máxima. E pronto, meus queridos, está feito. Sei que ficou um bocadito grande, eu sinto que deveria ter sido mais sucinta ou mais estruturada em uma ou outra coisa, mas não foi fácil chegar ao fim deste vídeo. Já estou um bocadinho a transpirar, estou a ficar com a garganta muito seca. Não sei se é só cansaço, se é a velhice ou se é o bicho também, e tudo isto faz uma fórmula explosiva que faz com que eu fique assim um bocadito mais... Mas achava que estava mais do que na hora de gravar isto, porque eu também quero pôr isto para trás, percebem? Quero organizar a minha vida e às vezes aquilo que me dá mais prazer é aquilo que eu vou protelando e pronto. E é isto, não vale a pena estar para aqui, já me justifiquei, espero que tenham gostado, mesmo assim, mesmo eu tendo assim a sensação de que isto poderia ter ficado melhor, mas pronto, espero que tenham gostado, espero que eu tenha sido minimamente coerente naquilo que disse e digam-me aí em baixo aquilo que foram lendo em janeiro, se participaram no UOL 77 ou em outro projeto qualquer. E aquilo que foi de melhor e de pior das vossas leituras neste primeiro mês do ano de 2022, ok? Um beijinho muito grande. Não,
Ainda bem que os vírus, embora eu acho que já tenha assim uma carga viral muito baixa, não chegam aí desse lado, por isso posso dar os beijos que me apetecer. Um beijinho muito, muito, muito grande e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!